Podemos. Ó, 3 e 5 agora, então é 5 e 5. Valeu. Iniciando em 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo certo? Então, começamos aqui mais um programa, mais um Tá no VAD. Hoje estamos com um convidado super especial, um convidado que já é da casa, e o Matheus vai apresentar o convidado. Boa noite, pessoal. Hoje, além de uma honra de ter mais um grande jurista aqui, é uma satisfação pessoal, porque foi um professor nosso, é amigo nosso, se tornou amigo nosso. A gente aprende muito com ele. Um prazer mesmo ter ele aqui presente. Dr. Caio Guerra. Eu não vou falar muito do currículo não, que ele pediu para ele mesmo falar do currículo. Advogado, professor, e o resto ele conta durante a entrevista. É isso, me conta a tua história aí, Caio. Fala, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Para mim é uma honra poder participar dessa conversa, dessa prosa com vocês. E vamos conversar, né? Vamos dialogar sobre o direito, sobre a minha vivência, a minha atuação, um pouquinho da minha história, né? É uma história curta no direito, mas já tenho alguns bons causos aqui para trazer nessa nossa roda de conversa. Então, Léo, você traz já de cara essa provocação interessante, né? Conte um pouco da sua história. E falar da história de Caio Guerra, com toda certeza eu não posso deixar de falar da minha família, né? Minha família, a família Guerra, é uma família toda, praticamente toda, voltada para o direito, né? Meu pai, Sidney Guerra, professor titular da FND, da UFRJ, Sérgio Guerra, diretor da FGV, né? Sônia Guerra, professora também de Direito Administrativo, Silvio Guerra, advogado dos artistas, minha avó, Dina Guerra, uma das precursoras também da advocacia feminina em Duque de Caxias, né? Justamente local em que eu nasci e com toda certeza respeito e reconheço as minhas raízes, isso é muito importante. É um ponto que também a gente pode suscitar aqui dentro da formação e da discussão jurídica. Então, vejam, de cara, eu já trouxe para vocês aqui meus tios, né? Minha avó. Então, vem aquela fala tradicional, né? Comum. Bom, o fruto não cai muito longe da árvore, né? E, de fato, isso aconteceu. Eu, no meu ensino médio, já sabia que ia fazer o direito. Não foi por pressão, imaginem vocês, né? Nada. Toda a família, né? Agora eu vou fazer história, vou fazer medicina. Não. Enfim, mas eu já sabia que era direito, tá? Num primeiro momento ali, por conta de toda a experiência e o laço que minha família sempre... Imagine, uma conversa de final de ano, Natal, Ano Novo, eram discussões interessantíssimas sobre o viés jurídico. Querendo ou não, porque diz respeito à manifestação do trabalho daquelas pessoas, né? Nessas conversas. E aí, quando eu visualizei esse cenário, eu falei, tô aqui, vou pra cima, e comecei a estudar, né? Comecei a minha graduação em Direito, e chegando ali na metade da minha graduação, eu comecei a estagiar num escritório grande aqui no Rio de Janeiro, comecei a me interessar mais pela área do direito público, e aí começaram a surgir alguns problemas sobre a própria dinâmica do direito na minha vida. Eu muito crítico, os dois sabem, né? Eu sou muito questionador, né? Gosto muito de debate. E eu comecei a visualizar nesse processo, né? De sala de aula e estágio, algumas questões que me incomodavam, por não saber, talvez, me posicionar de uma forma adequada sobre aquilo que eu pensava que o direito me daria. E aí eu comecei minha segunda graduação, que foi Sociologia, né? Sociologia, lá na UF. E eu posso falar para vocês que foi ali que, de fato, Caio Guerra, enquanto pesquisador, professor e advogado, nasce. Mas esse período inicial da graduação de Direito... Claro, importante, porque me suscitou justamente dúvidas, me trouxe assim alguns pontos que me tiraram dessa zona de conforto. E quando eu cheguei na Sociologia, eu comecei a entender um ponto que é interessantíssimo, que a gente deixa de lado. Léo, o direito, ele é, de fato, uma ciência social aplicada. E algo óbvio
que a gente sabe, inclusive, nas universidades, faz parte da escola de ciências sociais aplicadas, e a gente deixa de lado na própria análise ou estudo do direito. Essa é a premissa fundamental. O direito, de fato, se apresenta como uma ciência social aplicada. Logo de início, em EAD, vocês veem isso. Ubi ius, ubi societas. Ou ubi societas, ubi ius. A dinâmica da sociedade totalmente vinculada à análise do direito, ou com direito e sociedade. É uma relação fundamental para a gente compreender de fato o que é direito. Eu preciso compreender o que é sociedade. Eu não consigo compreender minimamente a noção básica do direito sem entender fenômenos sociais. Tem o Código Civil, tem o Código Penal, ou aquela visualização do que diz respeito à divisão, como o Miguel Reale fala, em disciplinas, né? Isso é interessante porque, como a gente estava conversando aqui, né, um pouquinho antes, de fato, as disciplinas elas têm um condão de disciplinar. Só que, ao mesmo tempo, no campo prático, a aplicação dessa disciplina, ela não é feita isolada, Matheus. Ela não é feita isolada. E qual que é a grande, digamos, virada de chave do hoje professor Caio Guerra, né? Ter essa percepção. Ter essa percepção que, de fato, o direito enquanto instrumento de apaziguar, ou mitigar, ou resolver conflitos, ele está numa situação que, obviamente, envolve pessoas. Entendo. E, assim, como professor, primeiro uma pergunta realmente como professor e não como advogado. O quanto esse estudo de outras áreas, de outras matérias, em outras vivências e questões, levam o Caio a entrar em sala de aula e passar isso à frente. Não só o direito pelo direito, ou o direito como uma coisa fechada, Perfeito. mas de uma forma diferente. Excelente provocação, Léo, porque isso que você traz pra gente é até uma ótica de um positivismo jurídico, né? O direito pelo próprio direito, através daquela teoria pura e tal, mas não é o nosso objetivo aprofundar esse recorte teórico, mas foi justamente compartilhar com algumas pessoas que estão entrando, principalmente ali no mundo do direito, algo que eu percebi somente depois. Então, e eu penso sempre nessa lógica, né? Se eu tive um insight, se eu consegui enxergar uma determinada situação, Matheus, e a partir dali eu comecei a entender como que de fato o direito deve ser visto ou funciona, quem sou eu para falar que ele deve ser visto dessa maneira X, Y, Z, mas na verdade como que ele funciona, como que ele está posto, a gente conseguir enxergar o direito como direito, sinto que é um papel meu de fato compartilhar isso. Porque eu lembro que logo na primeira prova de aula que eu fiz numa instituição de ensino que eu leciono até hoje, eu lembro que a recrutadora ali, né, a pessoa do RH, ela chegou para mim e falou: professor, aqui a metodologia é um pouco diferente e a gente quer que o senhor seja o professor que você nunca teve. Aí eu falei: não fala isso para mim. Não fala isso pra mim. Aí eu ri. Aí eu falei: olha, então eu vou ser de fato um cara que vai mandar o papo reto. Vou dar matéria, a gente vai estudar para concurso, mas eu vou dar o papo reto. O que é o direito? O que você precisa saber, o que você precisa enxergar. E repito, essas ferramentas que possibilitam que você enxergue não são ferramentas próprias do direito. Do direito. Giddens, quando ele traz uma abordagem sobre a visão sociológica, que é você ver além daquilo que está posto, isso você leva para qualquer relação, e principalmente as relações jurídicas. Ele traz um exemplo bem interessante no livro dele, né, que ele fala sobre um curso de sociologia, e ele traz o exemplo do café. E ele fala: você vai chegar ali no bar, na padaria, vai pedir o seu café, o café vai estar aí, você vai tomar o café, beleza. O que a visão sociológica ela traz? Né? Que você consiga enxergar aquele café que está ali na tua frente, gostoso, quentinho, que você vai tomar, além daquilo que está posto. Então,
qual é o grão, de onde veio, de fato, então, de onde veio, qual que é o local da Colômbia, do interior aqui. Aí você fala assim, tá, por que essa preocupação de enxergar justamente esse café além daquilo que está posto pra gente? Porque eu passo a entender, eu passo a visualizar relações muito mais intensas, né? Que no primeiro momento a gente não enxerga. Então, às vezes, você pode estar consumindo um produto que é derivado de trabalho análogo à escravidão. Trabalho escravo. Uhum. Você pode estar consumindo um produto que fere animais. E qual que é o grande lance, que é o que eu falo, né? Que essa análise da sociologia, das ciências sociais, vinculadas ao próprio direito, fizeram comigo, né? Me mudaram justamente, me trouxeram para uma posição de docente, de professor, né? Ali que eu nasci e depois eu fui, né? Me desenvolvendo, obviamente, porque eu passei a enxergar, eu falei, opa, então não é simplesmente uma situação que está posta, e isso obviamente Miguel Reale traz numa carga valorativa, fato, valor e norma, mas vai além dessa dinâmica, porque eu mesmo faço esse exercício de enxergar e me questionar. Esse é o grande papel. Me questiono, compreendo aquelas relações e a partir dali tomo uma decisão. Você quer tomar então esse café que é produto de um trabalho análogo à escravidão? Perfeito. As consequências são suas, as escolhas são suas, mas você tem consciência daquela escolha que você teve. E, no geral, na formação do direito, esse processo de conscientização, Léo, infelizmente, o que eu vi, o que eu senti na minha pele é deixado de lado. Professor, passa pra gente um resumo. Professor, passa pra gente um... Não sei... Cara, pensa. Não, professor, não tenho tempo. Ué, eu tô justamente numa área que demanda esse tipo de racionalidade, de pensar. De ver as relações além do que aquilo que tá posto. Então, é tomar um cafezinho, não é ficar, né? Mas é tomar um cafezinho, opa, o que tá por trás disso aqui? Mas voltando um pouco, para depois a gente avançar um pouco mais nessa sua trajetória. Você cursa direito, não se sente completo, porque não sente que o objetivo foi alcançado, busca esse objetivo na sociologia. Onde nesse entre direito e a sociologia te surge a vontade de lecionar, de ser um professor? Foi desse questionamento de querer passar isso à frente? Exatamente, Matheus, porque na sociologia eu encontrei essa inquietude que eu de fato senti falta numa graduação de direito. Claro que existe, mas é uma inquietude diferente, né? É uma inquietude em que ali, na minha graduação, por exemplo, eu estava estudando em sociologia, eu fui estudar questões sobre psicologia social, análise de comportamento, questões relacionadas à antropologia das religiões. Fui fazer trabalho de campo, cara, com um xamã. Entendeu? Eu fui fazer uma análise, um trabalho de campo para poder entender algumas foi um recorte que eu escolhi ali como pesquisa, que eu fui lá vivenciar isso. Fui fazer um trabalho de campo voltado pros refugiados, né? Aquela situação ali de Venezuela e Brasil. Eu fui até lá fazer um trabalho lá em Pacaraima, inclusive. Entendeu? Então, e veja, não é só ir. Esse é o grande ponto. Eu vou. Tá. A partir do momento que você chega, o que você vai fazer? E pesquisa, infelizmente, no direito, ainda existe professor, não passa isso pra gente não. Eu vou ter que ir lá fazer um trabalho de campo, eu não vou fazer. Mas eu tenho que... Não, que isso, professor, porque eu trabalho. Ué, o pessoal também que faz esse tipo de graduação também trabalha. Eu estava estagiando, mas eu tinha que fazer. E aí, foi o que eu falei justamente, que eu pontuei pra vocês. Me deu esse estalo. Eu falei, caraca, bicho, o direito de fato Porque eu tive o contato com uma professora de antropologia que ela ia para os tribunais visualizar algumas questões de comportamento. Eu falei, é isso. Entender que o direito é vivo, né? E se movimenta o tempo inteiro, e hoje nós entramos... Inclusive, depois é uma área que queria entrar, mas entramos muito hoje na tecnologia aliada ao direito. Mas entender que o direito é uma área viva e que se movimenta o tempo inteiro, você partiu para o direito constitucional. Ou seja, é a base de todo o direito que se movimenta. E por que esse amor ao direito constitucional?
Eu acho que você respondeu justamente quando você trouxe essa visão do que envolve a base, né? Então, se eu me preocupei em compreender o direito enquanto direito vivo, enquanto um direito que, de fato, deve ser aplicado e visto numa dinâmica de relações entre indivíduos, e veja, fazer isso sem aplicar determinados recortes, como diz Goffman, né? Ele traz uma análise da interação face a face, fundamental para a gente no direito. Na obra dele, né, a representação do eu na vida cotidiana, em que ele faz uma análise, e essa é bem bacana, Léo, porque ele faz uma análise dessa vida cotidiana numa representação teatral. Então ele fala, nós somos, ou em alguns momentos somos atores, em alguns momentos nós somos plateia, e ao mesmo tempo existe ali o palco, que é onde você está vendo o show, mas atrás desse espetáculo, né, do show em si, tem o que? O backstage, que ali está acontecendo muita coisa também. Bom, como que a gente não aplica isso? Obviamente, para o direito, já que deve ser visto como uma ciência social. Pegar uma lei, Bião, e apresentar aquela lei, vamos fazer a leitura dela sem compreender o momento, quem foi que fez, o que estava acontecendo na época, não faz sentido. E, infelizmente, numa graduação de direito que, de fato, né, a gente tem que passar na prova da ordem, pressão para passar em concurso, pressão para passar em prova da ordem, você realmente fica preso em determinados esquemas. E você acaba não enxergando essa magia que o direito tem. Porque essa magia, repito, ela é do direito. Só que para eu enxergar essa magia do direito, eu dependo de outras lentes ou outras fontes que o direito não me dá. Isso é incrível. Isso é incrível. Então o direito constitucional, ô Léo, ele de fato traz essa possibilidade de eu enxergar o direito como um todo. E muitas pessoas criticam, né? Porque o direito constitucional, ele é genérico, você fala ali, não fala nada. Muito pelo contrário. Se, numa lógica, inclusive trazendo a piramidezinha de Kelsen pra gente, a Constituição, ou as normas constitucionais, ou o bloco de constitucionalidade estão ali no topo, né? A gente consegue enxergar ele no topo do ordenamento jurídico, a gente faz aquela visualização. Se apresentam como normas mais abstratas ou mais concretas? Mais abstratas. Então, trabalhar esse campo mais abstrato do direito é arte também. E o quanto essa arte, o advogado vive, do quanto essa arte influencia não somente no professor, e influencia também no advogado. Léo, assim, eu posso te afirmar que 100%. Tô te afirmando. Que isso, professor? Mas, poxa, a gente já, né, tem alguns casos... Não, é 100%. Ou de forma consciente, ou de forma inconsciente. Mas ela vai te influenciar. Veja, querendo ou não, nós estamos vivendo um momento constitucional muito particular e peculiar aqui no nosso ordenamento jurídico. Muitas pessoas criticando o STF, pessoas concordando com determinadas posturas, né, de alguns ministros. E o que chama bastante atenção é que para a gente fazer uma análise de comportamento de um determinado ministro, que julgou de uma determinada maneira, que julgou de um ponto, que o tribunal está atuando dessa maneira, a gente precisa entender também o campo teórico vinculado a essa possibilidade. E veja, o direito hoje, ou a norma jurídica, não se apresenta mais tão somente no campo de regra. Nós temos princípios. Como que eu resolvo a colisão de princípio, Léo? Através da ponderação. Até porque, e veja, o grande ponto nodal, digamos assim, né, de destaque da nossa Constituição são os direitos fundamentais, que tem natureza o quê? Principiológica. Ora, como que eu resolvo? Direitos fundamentais são absolutos? Não. Eu preciso ou fazer a ponderação em abstrato, poder legislativo, e muitas das vezes não faz, vai para a ponderação em concreto. Quem vai fazer é o poder judiciário. Então, quando você consegue ter rapidamente feito essas considerações, e aqui caberia obviamente uma aula sobre, a gente consegue dimensionar. Cara, eu estou levando um caso, e desse caso existem pessoas envolvidas, e justamente a situação que eu estou debatendo existe uma matriz constitucional. Na dúvida, eu sempre falei isso para vocês, na dúvida, se eu estou um pouquinho na dúvida, dou um passinho para trás. Estou aqui numa portaria, dou um passinho para trás, vejo o que está na lei. O que
tá na lei, eu vejo o que tá na Constituição. Porque é meu parâmetro, cara. Se eu não conheço o meu parâmetro, eu não vou conseguir caminhar de uma forma adequada no que tá previsto na lei. Como que eu vou suscitar a inconstitucionalidade? Não conheço. E esse é o grande ponto. Você se especializa, visualiza uma doutrina, ou melhor, perdão, uma disciplina recortada, e esse conhecimento fundamental num campo abstrato, e te deixa de lado. E como você, como professor, questionador por natureza, dando aula de constitucional, que acredito eu que é a matéria mais questionada, principalmente na atualidade, Exato. dos estudantes de agora. Justamente pelo cenário político, enfim, não vale citar. Mas você trouxe que a principal forma de resolução de conflito é essa ponderação. Quando envolve colisão de princípios, né? Sim. E quando essa ponderação não acontece, acontece na teoria, que é perfeita, mas quando não acontece na prática, você como professor, agora não como advogado, de que forma que você passa isso, ou pensando da sua maneira pessoal, pensa em solucionar dessa forma? Passar para os seus alunos, na verdade. Porque imagino que você deve ser bastante questionado. Falo com propriedade por ter sido seu aluno que esses questionamentos vêm. Quando a teoria e a prática não tem nada a ver. E, da sua forma, o que você passa para os seus alunos? Eu acho que você traz aqui uma provocação pertinente e que, em certo sentido, até já foi um pouco respondida, justamente nesse liame, né? Ué, eu tenho a doutrina e eu tenho o campo prático. O que está acontecendo aqui para não ter? Ou tenho, enfim, uma aplicação legal, uma visualização? O que está acontecendo aqui para não ter uma aplicabilidade daquilo que está posto? Repito, quem vai me dar a resposta não vai ser o direito, cara. Às vezes eu tenho uma lei que foi estruturada por conta de um clamor popular à época, com recorte direcionado, que você vê que o legislador criou aquilo com um condão de o quê? Calar esse clamor, sabe? Dar uma resposta. Ou até mesmo uma não adequação, por exemplo, acho que foi recentemente, essa semana, essa decisão do STJ sobre a questão do que diz respeito, né, dos direitos, né, da amante, é o que chama atenção. E importantíssima. Porque, veja, numa história recente, nós tínhamos adultério como o quê? Crime. Bigamia, crime. Professor, mas bigamia continua sendo crime. Continua mesmo. Eu fiz essa provocação em sala. Continua, no campo prático. Eu não conheço uma pessoa que foi presa sendo bígamo. Não conheço. Interessante, pode trazer aqui. Mas não conheço. Mas tá lá, Léo. Tá lá. Crime. Mas ao mesmo tempo, veja, o adultério já caiu. E aí, um cenário que a gente foi vendo. Opa, o que vai acontecer com esse campo do que envolve a bigamia ou essas relações? Né? E o STJ se posiciona. O judiciário se posiciona. Então, uma provocação feita em sala de aula é justamente para suscitar isso. E aí? O que vocês estão vendo? E as pessoas vêm com casos. Com situações que viram. E, obviamente, a resposta jurídica daquilo que elas presenciaram. Quando o STJ, ou o STF, ou enfim, dependendo, obviamente, do caso, eles se posicionam, vêm com um entendimento sobre aquele assunto, opa, a gente passa a ter um norte. Concorde ou não, mas passa a ter, de fato, um norte sobre aquela... Hoje a gente já tem um posicionamento. Muito interessante. E, repito, é importante. Não de um lado, o professor está defendendo um lado ou outro lado. Não. Mas é importante para a gente compreender o que o nosso poder judiciário, e aí a gente está falando do nosso STJ, compreende sobre aquelas questões, aqueles questionamentos. Porque o teu cliente vai chegar para você, e eu falo agora também, saindo um pouco do papel de professor como advogado, com provocações como essa. Porque viu no Google, acho que você até pontuou essa questão da internet, não sei se foi o Léo, essa questão da internet, vê no Google que ele tem direito, vai chegar no teu escritório com uma papelada desse tamanho, jogar na mesa, doutor, teu direito, vamos lá. Agora, aí você vira e... Calma, meu amigo, eu tenho que analisar o teu caso. Não, como assim analisar? Quanto tempo para analisar? Você analisa o caso, você tem que estudar. E aí você, infelizmente, às vezes vai para um outro colega, que o colega pega, dá entrada e toma pancada. Poder judiciário infeliz e tal.
É mesmo, cara. É porque é diferente receber uma provocação de um aluno e de um cliente, né? Acho que é aí que o professor e o advogado entram em conflito. E até mais, o Matheus, assim, do aluno também a gente tem que ter muito discernimento de parar e entender que, obviamente, vocês estão ali, né, no caso, nós tivemos contato, vocês estavam no 9º período. Né? Então, penso eu que vocês já tinham, por certo, uma maturidade jurídica para compreender alguns pontos. O meu cliente, não. Eu não espero que ele tenha uma maturidade jurídica para compreender alguns pontos, né? Que ele vai jogar no Google, vai entender, vai ler daquela forma que ele... de uma forma literal do que está posto, e é aquilo que está na internet, no Google, enfim, a gente pode colocar, até você trouxe um ponto que é interessante com relação à doutrina. Imagina, a doutrina você trouxe esse aspecto, que acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre. Imagina o que está no Google, artigo de opinião sobre... Pô, sabe? E puxando um pouco desse gancho, falando sobre internet, eu acho que um tema que é muito debatido hoje, porque os juristas mais famosos, os juristas mais conceituados, eles se formaram num momento em que não tinha internet. Então eles se formaram com outra base. E hoje, os juristas que saem hoje da academia, saem hoje da faculdade, eles saem com a base na internet. E aí eu acho interessante a gente puxar o gancho para o direito 4.0, que é uma coisa que até você trata muito, fala muito, e eu gostaria que você falasse aqui sobre o que você entende como sociólogo, como professor, como advogado, dessa mudança da sociedade para trazer o direito e a tecnologia. Muito bom, porque eu até estava conversando aqui com vocês, né, sobre esse cenário da interação face a face, né, que Goffman traz para a gente. Essa premissa do campo que envolve isso que a gente está tendo aqui, e ao mesmo tempo, veja que interessante, essa interação face a face, eu vendo o gestual do Matheus, eu vendo o gestual do Léo, eles vendo o meu gestual, a gente se portando, entendendo, fazendo algumas leituras que faz parte para a gente compreender, isso faz parte. E é importantíssimo pro direito. E ao mesmo tempo, pessoas assistindo de casa, né? De uma forma remota, sem poder interagir dessa maneira face a face, mas ao mesmo tempo interagindo. Então, quando a gente traz esse campo da advocacia 4.0, até mesmo da advocacia 5.0, né? Já suscitada também, de alguns recortes, digamos, doutrinários, nós temos que ter essa compreensão, e eu falo quanto advogado e também como professor, que essa ferramenta, de fato, tem que ser uma ferramenta de auxílio para a nossa vida profissional também. Mas veja, ferramenta de auxílio. Eu tenho um escritório, dou aula todos os dias, de manhã à noite, é minha paixão, é o meu vício. Eu realmente sou apaixonado pela docência. Dou aula até aos sábados. Estou coordenando uma pós. E como que fica o meu escritório? Como que eu faço o controle do meu escritório? Se eu não consigo estar lá todos os dias? É uma adequação dessa realidade. Então você paga uma plataforma de software jurídico para poder ter ali uma base de todos os seus processos, e você consegue ver o que está acontecendo nos seus processos por essa plataforma, e ao mesmo tempo você vai falar com a sua equipe através de uma plataforma também para poder resolver as demandas, e a gente vai tocando. Veja, são ferramentas que nos auxiliam. Um problema que eu vejo na prática é que muitas pessoas não utilizam como ferramenta de auxílio, para auxiliar. Utilizam como um instrumento de substituição. Então eu pego o ChatGPT, eu não vou utilizar o ChatGPT para poder me dar um norte ou auxiliar ali. Eu falo para meus alunos, eu falo, o que adianta? Eu vou chegar e vou falar, não existe ChatGPT? Cara, existe, ué. Não vou falar para a equipe, existe. Só que, obviamente, eu provoco falando, utilize como ferramenta. Uma ferramenta para te dar um insumo adequado para você chegar dentro de uma natureza de cognição, né? Uma opinião que é tua. Então, Léo, eu acho que o grande desafio é de fato entender que esse campo que diz respeito a essa relação, né, nossa com a própria tecnologia,
deve ser feita sobre essa premissa de uma ferramenta para auxiliar a nossa vida. Que a vida é muito corrida, né? E não de substituição da nossa vida. Levando em consideração que possivelmente o ministro do STF, que entrará em 2095, está saindo agora da faculdade, nesse momento, acabou de se formar, e ele se formou num período que também não é um período muito claro, porque o período pré-internet já era um período todo concebido, sabe? Hoje não temos ainda um período concebido com internet, porque ainda me parece um limbo do que foi e do que será. E aí eu te pergunto, dessa vez como sociólogo, o que será? O que você entende que será o futuro? Uma pergunta maldosa, porque eu sou extremamente otimista, mas trazendo um recorte, principalmente da nossa vivência aqui no Rio de Janeiro, eu tenho algumas considerações um pouco pessimistas, principalmente sobre a própria dinâmica de aplicação do direito. Vocês vão entender no ponto que eu tô querendo chegar. Para quem não é do Rio de Janeiro, tá? Obviamente venham nos visitar. Tem, como qualquer lugar tem problemas, mas enfim, é uma cidade muito linda. Mas a minha provocação aqui vem no sentido que eu acho que vocês vão compreender. A gente sabe, está estabelecido ali nas regras, por exemplo, de trânsito, que se eu tenho uma via que não é via de mão dupla, eu só tenho que seguir aquela, digamos, via que está sinalizada para mim. Ou seja, eu não posso fazer contramão. Isso é certo. Estamos no Estado de Direito. Sim. E, obviamente, o Estado de Direito, ele traz para vocês algumas obrigações que vocês têm que seguir para buscar essa ordem social, que é o próprio fundamento do Estado. Né? Qual o grande objetivo do Estado? Estado como sociedade política organizada e tal, é trazer essa dinâmica de uma ordem social. E veja, aqui, o que eu tô falando, vocês podem me corrigir se eu estiver falando uma mentira, Léo até riu, mão em contramão. Mão em contramão aqui na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente. Sinal fechado. Só trabalhando no recorte para não polemizar muito, mas no recorte que envolve trânsito. E a partir daí a gente consegue espelhar comportamentos humanos que, obviamente, precisavam ser contidos, sim, sobre uma ótica jurídica. Então tinha que ter uma punição, prevista inclusive em lei. E por que não faz? O que está acontecendo? E se você, enquanto indivíduo, sob a premissa até de Durkheim, né, num campo ali de solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, respondendo como sociólogo, às vezes eu vou fazer um determinado controle e viro pra você, poxa, Léo, você tá fazendo contramão aí, cara, que parada é essa? Você tá errado, bicho. O que acontece? Muito amor e carinho de volta, né? O errado passa a ser você. O errado passa a ser eu. E eu passo a ser o errado. E eu sou xingado, cenário de agressão. E aí você fala, cara, calma aí, eu só tô querendo a aplicação daquilo que envolve... Veja, não é nem mais o justo, é só a aplicação do direito. Não é nem mais o que é justo, é só a aplicação do que está previsto no próprio direito. Dentro de uma dinâmica que envolve essa lógica positivada, né? Tá ali. Por que não acontece? Trazendo pro âmbito acadêmico, você, usando o seu exemplo, trazendo pro âmbito acadêmico, você segue no sentido correto. Não tem como fugir da tecnologia hoje em dia, nem como professor, nem como um profissional. Porém, nós temos que peneirar isso, né? Usar como uma ferramenta e não um instrumento. E onde você vê que esse seria o ponto a se mudar para que isso passe a ser de fato uma ferramenta e não passe a ser um instrumento de substituição? O que precisa, esse ponto específico, se mudar, melhora? Matheus, Na sua visão. sendo assim, bem sincero, mais uma vez a gente volta para esse aspecto. Conscientização. Conscientização. Eu não tenho como controlar o que o Léo faz na casa dele, o que você faz na sua casa. Eu não tenho. Como professor, no caso. Eu não tenho. Se você vai utilizar uma plataforma para poder fazer todo o seu trabalho, sua pesquisa, e a partir dele vai usar uma outra plataforma para poder alterar, cara,
Mas é um processo que, repito, envolve uma dinâmica de conscientização. Você tá substituindo aquela plataforma, aquela inteligência artificial por algo que você possui, que é a tua própria cognição. E isso passa a afetar, de uma forma assim gigantesca, o próprio posicionamento do profissional do direito que está formado. Muitos se formam, passam às vezes na prova da ordem, mas não conseguem se posicionar. E quando você vai questionar uma determinada... aquele camarada é de uma área X, o outro é de uma área Y, então vou questioná-lo ali, você vê, pô, mas o cara não conhece o assunto, por quê? O que está acontecendo? Pô, mas ele fez um trabalho sobre o assunto, como que ele não conhece sobre esse assunto se ele fez um trabalho sobre o assunto? Pega, né? E aí, voltando a esse ponto, puxando esse ponto da academia que o Matheus perguntou, você fez mestrado para a área do direito constitucional e hoje faz um doutorado para a área das relações internacionais. Uhum. O que te deu essa vontade, o que te trouxe essa necessidade de falar sobre esses temas? Mais uma vez, sinto que existe, e por óbvio existe uma relação, né? E aqui é engraçado, parece que vocês estão vendo que eu tô, ao invés de me especializar, né? Que inclusive eu tenho uma especialização que é Direitos Humanos e Saúde, lá na Fiocruz. Quando eu trabalhei sobre o campo dos refugiados, e eu estava conversando com vocês que eu fui até Roraima, então eu fui fazer um trabalho de campo voltado também para essa pós-graduação, com ferramentas que eu tive contato na área de sociologia, para fazer um trabalho de campo adequado aos resultados que eu queria. E que eu queria, na verdade, alcançar, né? E aí, quando a gente vê, né, essa dinâmica, gera um pouco de curiosidade, porque eu tô me afastando mais, né? Para sua até em relações internacionais. E eu tenho trabalhado muito com meus alunos, assim, em direito constitucional, análise fazendo direito comparado, análise de institutos com constituições vizinhas, enfim, Constituição da Bolívia, cenário que envolve El Salvador. Vocês devem estar acompanhando aquilo que está acontecendo nas últimas eleições, né? Que o candidato atual presidente, a princípio, não poderia participar ali das eleições, ou seja, o cenário da reeleição não era possível, mas ele consegue. E aí eu falei, olha, eu preciso também buscar algumas ferramentas e insumos voltados para as relações internacionais, para eu conseguir enxergar esses fenômenos que não são tão somente internos, mas que obviamente vão ter alguma repercussão dentro do nosso ordenamento jurídico. Veja, o próprio estado de coisas inconstitucional, que quem estuda, debate um pouquinho sobre direito constitucional, já ouviu falar em algum momento, mas é algo que foi suscitado onde? Aqui no Brasil? No primeiro momento? Não. Colômbia. Então a gente tem essa dimensão, sim, de uma atuação em que eu, enquanto pesquisador, gosto de enxergar, tá, a aplicação do direito de uma forma viva. Acho que essa palavra que você trouxe, viva. E não à toa agora é o caminho também para fazer um outro doutorado, só que voltado para direito das cidades. Ou seja, uma dinâmica mais específica, voltada até para um cenário que diz respeito ao meio ambiente artificial, direito ambiental e direito constitucional, mas voltado a um campo das cidades. E olha só as dinâmicas. Por isso que o meu cabelo cai, né? A gente fica realmente meio, né? Então a gente fica mais... essa ânsia de buscar essa dinâmica viva do direito me faz continuar estudando. E um grande erro que eu vejo de advogados, e eu vou falar da minha classe de advogados, é que se forma, pega a carteira da ordem, se especializa e não estuda. Pega só a jurisprudência, fica ali na jurisprudência. Tá, vai entender o fundamento que está por trás daquela jurisprudência, vai ver as discussões que estão ali. Não faz, não tenho tempo. Você, por te acompanhar, eu sei que você bate muito na advocacia o mais humanizada possível. Acompanho você bastante nos seus casos, atendendo clientes. Para você, qual é a diferença que faz
tanto na captação de cliente, quanto no passar essa segurança na resolução dos casos, essa advocacia humanizada. E de onde que surgiu essa virada de chave para você, dentro da advocacia? Cara, eu vou trazer 2 casos aqui pra vocês. Eu vou trazer 2 casos que estão dimensionados em toda essa trajetória que eu pontuei, né? No primeiro momento, antes de entrar nessa parte que envolve ciências sociais, e um outro já como advogado. Já como advogado, já com meu escritório, já tendo errado bastante e, enfim, me posicionando ali de uma forma necessária. Primeiro caso, como eu disse pra vocês, estava ali estagiário, né, todo bobo, e chegou um cliente no escritório que eu trabalhava, área criminal, e eu trabalhava na área de direito público. Esse cliente chegou, toda a equipe de penal estava praticamente na rua, fazendo audiência e tal. Tinha uma advogada, brilhante advogada, doutora Joana Balter. Um abraço, doutora Joana Balter. Ela chegou e pediu. Ela me chamava de... Era Caio Zito. Ela chegou e me pediu para atender esse cliente, fazer a triagem ali, né, do cliente. Peguei, fui. Cara, um caso assim, triste, uma situação pesada, né? E aí ele contando ali toda a situação, o cara se emocionou comigo, contando ali, aí mostra no celular quando vai pegar ver a hora, tem a imagem da filha, aí eu, caraca, meu Deus do céu, o cara vai... Pô, que tristeza, cara, o cara vai responder por isso, daí ele vai estar lascado mesmo, e agora e tal. E aquilo me impactou. Acabou o atendimento, desci e fui falar com a advogada. Cheguei pra conversar com ela. Ela chegou, falou, Caio, liga pra ele. Eu falei, olha, acabou de sair, doutora. Liga pra ele. Pode ligar pra ele. Eu, tá bom. Liguei, ele voltou. Ele contou a mesma história. Mesma história. Ela chegou, não vou reproduzir aquilo que ela falou da forma literal, mas ela deu um tapão na mesa, soltou um palavrão, falou, pô, eu acho que vocês entenderam, né? Pra ele você pode mentir, mas pra mim você vai contar a verdade. E começou a provocá-lo no campo técnico daquilo que tinha acontecido. O cara que tava meio triste parou na hora. Eu falei, caraca, mané. Entendi. E a partir dali eu saí. Ela falou, Caio, pode deixar, agora eu vou assumir aqui. Eu falei, ela me deu uma lição que não foi pensada, porque era realmente só pra fazer uma triagem, um primeiro atendimento. Só que o cara, como relatou ali os fatos, eu contei pra ela. Ela fez questão, eu achei isso de uma sabedoria, de um ato extremamente caridoso dela comigo, porque aquilo me marcou muito. E aí, então, partindo desse momento em que eu não tinha essa percepção, veja, eu não tô falando só de um campo de vivência, tá? De experiência, de dinâmica de vida, mas sim de percepção de conseguir enxergar as situações, repito, além do que estão postas. Eu tive uma audiência de família, leve, e por certo ele estava numa situação anterior, né, para tentar chegar ali num acordo. Não era o juiz que estava ali presidindo. E eu tava pela mãe da criança, do menor. O pai tava do outro lado. O pai, conhecimento jurídico absurdo. O cara realmente dominava, né? Atuava na área. Se posiciona e começa a xingar a mãe. Xingar. Não tô falando palavrãozinho de xingar mesmo. Eu virei e falei aquela, né? Agora, meu irmão, o que vai acontecer? Eu já conhecendo ele e a minha cliente, eu falei, ela vai sair daqui presa. Ali, eu senti pela primeira vez, assim, uma das vezes mais marcantes, talvez, o direito gritar no meu corpo de forma viva. Eu fui e chamei o cara de moleque. Aí todo mundo fica assim, que isso, professor? Chamei. Na mesma hora ele olhou, falou assim, você me chamou de quê? Eu falei, você sabe muito bem o que eu chamei. Fiz ali uma contextualização.
mas não falei novamente, obviamente, a palavra, saiu dali. Obviamente não chegamos em acordo algum. Tivemos uma segunda audiência. Fui cumprimentá-lo, a gente conversou e tal, resolvemos. Ficou tudo bem mesmo. Repito, não é pra vocês chegarem e ofenderem os outros, não é isso. Mas são cenários que vocês vão perceber, né? E obviamente você precisa ter essa habilidade, quando a gente traz um cenário da própria psicologia, habilidades sociais de como vou me portar. Teve essa segunda audiência e a gente fechou o acordo. Então, feito aquilo, obviamente a cliente, né, me viu numa situação como qualquer caso, quer trazer, quer dialogar, inclusive ela deve estar assistindo, né, vai estar. Então, existe todo um cenário por trás do direito que a gente não aprende em sala de aula, mas que a gente tem que, durante o processo da graduação, essa fase da graduação, a gente tem que buscar ferramentas para conseguir chegar lá e enxergá-los. Tem um filme, Advogado do Diabo, né? Não preciso nem falar. Logo no início, a primeira cena, o caso Punk, cara. Um dos primeiros casos, ali é o caso que ele tá defendendo o professor que, enfim, violentou a menina e tal. E aí ele descobre que o camarada mentiu pra ele ali, na audiência. Porque o camarada faz um gestual na mesa, ele vira e fala: Excelência, a gente precisa de um tempo aqui, um intervalo, 15 minutos. Ele vai ao banheiro. Ele se entende como ser humano. Porque ele é. Nós somos. Com emoções, com vontades. E ele expressa, manifesta essa vontade dele perante o cliente. Fala assim: faz esse gesto que você fez perante o juiz. E o cliente fica desesperado. Ele vai ao banheiro. Ali, obviamente, no filme, né, tem aquele campo de uma provocação do jornalista, que envolve o ego dele. Ele utiliza uma ferramenta de poder também muito interessante no que diz respeito a autoconhecimento. Ele faz um sorriso, não sei se vocês lembram realmente dessa. Ele dá um sorriso macabro pro espelho. Quando ele volta igual um leão. Não vamos entrar aqui, obviamente, numa análise ética do que diz respeito àquela atuação ali. Mas vejam, o que eu tô fazendo é como... A análise que eu tô fazendo aqui diz respeito ao como eu me porto. E eu trabalho isso com os alunos, cara, de primeiro período. Esse semestre eu tô trabalhando com relações interpessoais, eu pego esse trecho de filme, apresento qual o conceito de habilidades sociais, o que é desempenho social, o que é competência social, o que é inteligência interpessoal, o que é inteligência intrapessoal. Começo a... Fica o professor, pega o caso e fala assim: agora analisa aí. Quais são as habilidades que você vê nesse advogado, sobre o ponto de vista das soft skills, né? Que não são aquelas habilidades que a gente estava falando, aquelas habilidades que são quantificáveis. Por exemplo, meu diploma, né? Que eu, enfim, tenho curso de inglês, espanhol, francês, mestrado, uma pós-graduação, tá lá, isso é quantificável. E aquilo que eu dependo num campo de qualificação para poder fazer com que esse material quantificável, ou seja, as hard skills que eu tenho, possam ter uma repercussão concreta na vida social. A minha pergunta, você comentou do filme Advogado do Diabo, foi o motivo de eu ter feito direito, foi o filme. Mas a minha pergunta eu acho que as pessoas, até as pessoas que não te conhecem, acompanhando aqui o programa, perceberam que o direito para você é entrega. É entrega. Todos os convidados que nós chamamos até agora, até hoje, eles foram convidados que amaram o direito. Inclusive, nós tivemos um convidado desembargador e professor, Alexandre Câmara, que disse que não é apaixonado pelo direito, que ele ama, porque paixão passa e amor não passa nunca. E a minha pergunta para você é a pergunta da entrega, porque percebemos aqui o quanto você se entrega de peito aberto, não só ao direito puro e fechado como o direito é. Então, a minha pergunta é: como é o direito e como é essa entrega ao direito que você tem?
Veja, se nós temos uma relação, como eu trouxe aqui no início, né, voltada à sociedade e direito e sociedade, quando eu vou estudar algum fenômeno jurídico, querendo ou não, eu vou estar estudando sobre a sociedade. A gente acabou de falar aqui há pouco sobre bigamia, por exemplo, rapidamente, né, sem entrar no mérito. Mas eu preciso compreender que sociedade é essa. Por que, então, essa provocação, né? Reconhecimento de trisal, gente. O que eu tô falando não é besteira. Já existe em cartório reconhecimento de trisal. Então, essa... Talvez você falou que energia não... Essa entrega. Entrega diz respeito a uma compreensão do meu papel na sociedade. Porque a gente pode passar, e obviamente, com toda a humildade do mundo onde eu me coloco, de uma forma muito quieta, tranquila, não numa repercussão macro, né? Não sou ator, não sou influencer, não sou nada disso. Mas pode ter certeza que aquelas pessoas que passam por mim, na minha vida, né? E aí eu dando aula ou atuando, com toda certeza, eu deixo algo meu ali. Com toda certeza. Com toda certeza. Uma opinião, um sorriso, um abraço, com toda certeza. Então, essa entrega, ela está muito vinculada, talvez, a esse papel que eu me vejo na sociedade. Não de me isolar, mas de compartilhar. De aprender e de compartilhar. Eu aprendo muito, aprendi muito com vocês. Muito. Aprendo até hoje. O que vocês estão desenvolvendo aqui é um trabalho jurídico, mas de direito incrível, porque vocês estão democratizando determinados saberes que muitas pessoas não teriam contato. Então vejam, você acabou de falar, foi Alexandre Câmara que veio aqui, Foi. André Fontes. Então, sabe, a gente está falando, para quem não viu, sugiro que assistam, porque a gente está falando de referências jurídicas e que, por certo, deixaram algum legado aqui. Então eu não tenho... Muita coisa, né, Léo? Então, por certo, eu não tenho o gabarito ou envergadura de conhecimento técnico-jurídico, até mesmo filosófico, sociológico, como eles têm, mas o que eu tenho, com toda certeza, eu entrego. Eu entrego. E eu acho que essa é a minha grande marca, talvez, né? Então, se vocês talvez me perguntassem algo com relação a isso, qual que é a tua grande marca como docente, como advogado, como entrega. Entrega no campo de luta, sabe? Eu posso estar ali como o último combatente, mas eu vou estar ali até o final, cara. Pode ter certeza. Tentar mudar de alguma forma, né, a sociedade, e nisso eu acho que na verdade nem seria o sociólogo que faz, o sociólogo Caio Guerra. Eu acho que é uma questão de alma, não é? Você se anima muito em falar dos seus casos num toque que demonstra realmente uma entrega de alma. Então, eu deixo aqui uma pergunta, se você tem algum caso que te deu essa entrega de alma e depois percebeu assim, eu dei o meu melhor. Tive. É um caso que seria um caso bem, assim, simples. Era uma ação de despejo. Estava pela parte que estava sendo despejada. Mas é um caso que se aparentava simples, mas na verdade não era. Existiam fatores que não eram fatores jurídicos por trás. E, por óbvio, né, não vou me aprofundar, mas foi um caso que eu saí com esse sentimento que você trouxe. Por isso que foi o primeiro caso. Você vê que eu já respondi de cara. Porque eu fiz tudo o que eu podia. Tudo que eu podia, tecnicamente falando, né? Buscando, assim, colegas, dialogando. O pessoal, caraca, você fez um trabalho perfeito. Mas não aconteceu. Não aconteceu aquilo que a gente esperava. Indo mais a fundo, a gente foi vendo algumas coisas, mas enfim, não é o mérito que a gente vai trazer aqui. Mas esse sentimento de trabalho, dever cumprido, é muito, pra mim,
por mais que a gente não tenha saído com o resultado que a gente queria, eu olhei pro cliente e falei, o trabalho foi feito. E foi, de verdade, muito bem feito. Né? Com muita entrega. Então são cenários que também a gente precisa se preparar, nos prepararmos, porque muitas das vezes vocês têm as ferramentas, você sabe o que fazer, e ainda assim não veio o resultado. Voltando pro mesmo caso do advogado do diabo. Ele sabia que ele tinha perdido. Mas ele não entregou os pontos, veja. Aí sim, violando inclusive uma barreira sobre um ponto de vista de uma moralidade. Porque ele vai para o enfrentamento utilizando técnicas e habilidades ali com a menina, né? Para desestabilizar e criar um cenário totalmente contaminado daquilo que já estava posto. Ele já estava condenado antes dele falar. Se vocês analisar essa cena, ele já estava condenado. Todos que estavam ali sentados já tinham condenado o professor nessa cena do filme. Mas ele invade uma esfera, né? Ele pega uma esfera, um desenho, e vai fazendo perguntas, vai provocando, discute com outro advogado, falando inclusive que se tiver que trazer menor, ele vai trazer como testemunha, sabe? Aí você fala, por que ele fez isso? São técnicas, e a gente tem que estar preparado porque a gente pode enfrentar isso. Eu não sei a índole do meu colega. Eu não sei, eu posso ter os meus valores, eu posso ter as minhas crenças, mas eu não sei, de fato, as tuas. E numa postura que diz respeito a um confronto, uma entrega ali, que diz respeito que é sadio, eu preciso estar preparado para tudo. Para tudo. Para tudo. E alguma vez você teve a sensação de dever cumprido, independente do resultado dessa ação? Sim. Mas você sentiu que você fez o que dava para fazer? Totalmente. Não o que tinha, mas o que dava. Alguma vez você teve um resultado não favorável e ficou esse questionamento de dava para ter feito mais? Porque, só recapitulando, o intuito do nosso programa é justamente motivar essas pessoas que vão falhar, vão tentar, não vão conseguir de primeira. Tanto os estudantes quanto os jovens advogados que estão entrando nesse mundo agora achando que é mil maravilhas. Todo advogado acha que vai ganhar a causa. Então eu te pergunto nesse sentido de alguma vez aconteceu de você perder a causa e ficar ainda com a sensação de eu deveria ter feito mais? Com certeza. Com certeza. Já tive algumas situações que, analisando ali, né, o caso posteriormente, eu falei, caraca, por que eu não agi dessa forma? Porque o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito o teu caminhado dessa forma. O que eu dou como dica para muitos jovens advogados, tá? Galera, dialoguem. Não ter vergonha de trocar determinada experiência com um colega que se formou contigo. Não ter vergonha de trocar uma experiência com um professor que você teve na sua graduação. Não tenha vergonha de trocar. Muitas das vezes, de fato, a gente quer fazer as coisas e vamos fazer as coisas sozinhos. Mas, como eu disse, né? O direito, ele deve ser visto sobre esse corpo vivo. E quando eu dialogo, por exemplo, às vezes, uma determinada frase ou um ponto suscitado pelo Léo, que é um especialista na área X, isso pode me alimentar ali porque eu tô vendo sobre um plano totalmente fechado naquela área que foi trazida para mim, e eu não estou utilizando determinadas ferramentas que uma outra área poderia me dar um insumo adequado para resolver aquele conflito posto. Então, um grande ponto, obviamente não é para ficar, né? Eu vou pegar todos os problemas e vou dividir, compartilhar com todo mundo. Não é isso. Mas tá na dúvida, claro, busque doutrina, porque se apresenta como fonte do direito e é fundamental. Análise jurisprudencial adequada. Veja qual é o entendimento do TJ do estado que você está trabalhando. Né? Se é aqui do Rio de Janeiro, veja o entendimento do TJ. Poxa, não achei o entendimento favorável, vou buscar de um outro TJ. Busca para você, de fato, ter insumos e ferramentas para poder criar. Porque quem cria jurisprudência, né, é o advogado. Quem cria jurisprudência é o advogado. Porque jurisprudência são decisões reiteradas sobre o mesmo assunto feita pelo tribunal, blá, blá, blá. Tá. Mas quem que vai provocar no primeiro momento o próprio... Enfim, o poder judiciário pegando aquele caso e levando... É o advogado. O advogado é o primeiro, de fato, é o primeiro juiz da causa. E pelo trabalho dele, inclusive, você tem uma formação ou não de um entendimento feito pela corte.
E outra pergunta que nós sempre fazemos, e realmente nós sempre fazemos essas perguntas, como o Matheus disse, mas é porque toda vez a gente recebe uma resposta diferente. E cada resposta parece que se soma a que um dia vai ser uma resposta final, ou talvez não seja. Não existe essa resposta final. Porque todo dia a gente tem uma resposta diferente, uma posição diferente. Então, assim, como é saber que aquele menino lá atrás, quando começou a faculdade, conseguiu o que queria, conseguiu o objetivo, que tinha o sonho de ser um professor e conseguiu, que tinha um sonho de ensinar de forma mais didática e conseguiu. Então, como é saber, assim, eu consegui? Eu acho que esse sentimento meu de inquietude, né? Como você mesmo pontuou, essa entrega, isso faz com que eu não sinta que de fato eu cheguei onde eu poderia. Sinto que, obviamente, da minha crença, né? Daquilo que Deus determina na minha vida, mas eu sinto que algumas coisas ainda vão acontecer, mas olhando por essa minha trajetória, o que eu posso falar para vocês assim com muita tranquilidade eu sinto, e não numa lógica de uma presunção e tal, mas eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho. Orgulho porque a gente trabalhar no direito, lidar com pessoas e ao mesmo tempo ter contato com figuras como vocês dois e antes aqui chegar, poxa, mais do que meu professor, você é meu amigo, a gente tem uma relação de amizade, poxa, eu tenho uma referência tua. Recentemente a gente passou por uma perda muito dolorosa de uma colega nossa, né, de uma instituição. Sim. Ela veio a óbito por uma situação, enfim, muito triste. Trágica. Foi trágica. E uma semana antes, acho que não sei se vocês viram, uma semana antes ela tinha mandado mensagem pra mim, falando que não gostava de direito constitucional no período anterior. Ela tinha entrado no direito constitucional com temor ao direito constitucional. E durante as minhas aulas ela aprendeu a amar, pela minha entrega, pela minha didática, E ela veio mandar uma mensagem, cara, sério, uma semana antes de tudo isso acontecer, pedindo pra ser minha monitora, bicho. Eu fiquei fora uma semana. Virei pra turma dela e falei, que eu tava dando aula pra turma dela também. Falei, essa semana não tem como. Porque, por certo, todos nós aqui estamos lidando com sentimentos, somos humanos, pô. Então, quando eu falo orgulho de mim, é poder ser, por uma jovem como ela foi e é, ainda viva em nossos corações, a Arielle, uma referência. Eu falei, eu sou uma referência, cara? Eu? Um cara que nem 30 anos tem, sou uma referência, irmão? De quê? E ela veio falando, professor, você é uma referência, quero trabalhar com o senhor, sua didática é incrível, papai, eu quero ser juiz. Eu falei, caraca, bicho, eu seria, com toda certeza, não é porque veio a óbito, mas com toda certeza, ela conseguiria chegar lá. Não sei quando, mas ela chegaria. E eu seria uma referência de direito constitucional para uma juíza. Pô, isso não é motivo de orgulho? Claro, por isso que eu falei, ainda não cheguei lá. Mas esse campo, pra mim já, sabe, Léo, bate assim de uma forma que eu falo, bicho, o que é isso que eu faço hoje, né? De ter contato com alunos que passaram pelo sistema prisional, de fato, cana, e hoje estão trabalhando comigo. Estão trabalhando comigo, em sala de aula, estudando ali o direito, e eu dando ferramenta pra eles. Estuda isso aqui, teoria sociológica clássica. Vê esse ponto aqui sobre uma questão comportamental. Vê isso daqui. Isso não é... Eu tô compartilhando um ponto, não é motivo de orgulho. Pra mim, eu falo, caraca, bicho. Pra você e pras pessoas que te cercam. E pode ter certeza que são muitas. Porque um ponto que você bateu, um cara da sua idade já ter chegado onde você chegou, é que acho que foi tão dinâmico que você não teve dimensão ainda. Mas acredito que quando você para pra pensar, justamente vem esse orgulho de
com tão pouca idade, já ter chegado onde chegou, já é referência para muitas pessoas. Infelizmente aconteceu essa tragédia com a Arielle. Mas você foi referência para mim, você foi referência para o Léo. Você foi e é referência para muitas turmas. Tanto na sua especialidade quanto em outras. Porque o Léo falou de entrega, mas eu vejo também muita verdade. Tanto no professor quanto no advogado, eu acho que isso é uma questão fundamental, a verdade. Eu não posso chegar para você, se você tiver uma dúvida... É o papo reto, né, que ele sempre Isso, fala. papo reto. Você sempre falou reto. disso na sua primeira aula. Se eu for tirar uma dúvida com você enquanto meu professor, se você não souber, você vai me falar que não sabe. É isso. Mas você vai procurar saber. Com E certeza. como advogado, acho que a linhagem é a mesma. Se um cliente meu chegar para mim com algo que eu, de fato, não sei, algo novo que ele viu em algum lugar, não tem problema algum eu chegar pro Léo e tirar uma dúvida. É muito bonita a humildade de falar, não sei. Não sei. É isso. Eu acho que o que falta hoje, assim, no geral, é ter essa compreensão. Primeiro, para eu ter noção, tá? Do que é humildade, eu preciso minimamente me autoconhecer. Porque muitas pessoas também acabam por confundir humildade com, de fato, falta de conhecimento. Tipo assim, não, eu vou buscar o assunto. Aí eu ligo pro Léo. Pô, Léo, caraca, pá. Nunca vi esse assunto. E se apresenta como um profissional daquele assunto. Pô. Aí não. A humildade é isso, exatamente, o Matheus, que você traz. É algo novo, é uma provocação aqui que tá meio, né, eu tenho um posicionamento aqui, mas eu tô um pouco na dúvida, e eu tenho humildade para reconhecer isso e falar, caramba, tá. Deixa eu trazer para um outro colega pra gente poder debater e a partir dali a gente caminhar. É isso. É a humildade de saber assim. Quando me perguntarem direito do trabalho, eu vou falar, liga pro Matheus, que eu não sei. Exatamente. Se me Isso perguntarem de internacional, deixa eu ligar pro Léo primeiro. Mas, E administrativo também, que eu lembro, você conhece. mas então, essa pergunta que a gente fez, que a gente sempre faz, e como eu disse, nós recebemos sempre respostas diferentes. Eu acho que a gente vai permanecer fazendo essa pergunta para que nunca tenhamos uma resposta igual, porque a sua resposta, ela me dá um novo norte também do que eu quero ser, porque eu também tenho um sonho de ser professor. Então, me dá esse norte. E eu puxo a minha vontade para te fazer a pergunta sobre a sua vontade. O que faz o olho do Caio brilhar, sabe? E o que o Caio, se puder compartilhar conosco, evidentemente, o que o Caio projeta para o futuro, como profissional, como pessoa e como alma também. O que faz assim, os olhos, né, do Caio, do professor Caio, do Dr. Caio, enfim, do Caio, brilharem assim. Olha, semana passada, eu tive uma situação em que meus alunos estavam com um pouco de dificuldade na matéria de constitucional. E eu estava fazendo alguns exercícios com eles em sala, pegando, enfim, questões simples, até que eu parti para algumas questões bem complexas de concurso para delegado e tal, obviamente voltado ali para a matéria. Cheguei, fiz essas questões simples, eles foram acertando, chegaram nas difíceis, começou, Léo. Meu Deus, papapá. Quando eles viram o resultado que eles acertaram, justificando de uma forma adequada, aí eu lancei logo, eu falei, porra, tá vendo? Vocês não acreditam em vocês, mas eu acredito. Aí eles veem meus olhos. Uma outra situação, também em sala de aula, uma turma, que não era a turma de vocês, que eu ia falar uma turma difícil, tô brincando, tá, gente? Mas uma turma, sim, assim, um pouco difícil de lidar. Eu tinha feito uma proposta de uma metodologia específica ali para apresentação de alguns trabalhos, misturei alguns grupos, né, fazendo sorteio. Isso foi muito impactante. Alguns colegas ficaram assim bem, alguns alunos ficaram bem. Como assim ele pode fazer isso? Que absurdo, tá misturando ali os grupos e não sei o que lá e tal. Falei, bom, eu tenho liberdade de cátedra, não tô violando nada, é só uma metodologia que vai funcionar com vocês. Bicho, a primeira apresentação
foi o contrato social. Não lembro qual foi o livro que eles apresentaram. E ainda assim, apresentação dos livros e apresentação dos projetos. O projeto era um caso concreto de impeachment de um presidente da República. Eles ali desenvolvendo isso tudo durante o período. Apresentação da denúncia, defesa, tudo isso. Quando chegou ali, eu vi esse primeiro grupo, eles fizeram uma apresentação linda. Linda. Que os alunos que estavam sentados só viram e falaram, aí fizeram assim, professor, limpa. Aí quando acabou, eu falei, tá vendo? Vocês não acreditavam mais uma vez. Então, a mesma coisa que eu utilizei há 2 semanas atrás, eu utilizei com eles ano passado. Vocês não estavam acreditando, mas eu acreditei em vocês. E vocês me deram uma resposta que eu de fato poderia estar acreditando em vocês, pra mim, não tem preço. Vou te fazer uma pergunta que eu já te fiz uma vez, tem muito tempo isso. Mas eu vou te fazer essa pergunta de novo. Até porque não só a minha dúvida. Em algum momento, desde a faculdade, tanto de Direito quanto de Sociologia, seu sobrenome é um sobrenome de peso, de fato. A família tem uma trajetória brilhante. Em algum momento isso te ajudou e atrapalhou? Excelente provocação. Me ajudou e me atrapalhou. Já. Porque, querendo ou não, é um nome que gera expectativas. Expectativas estão aí para serem superadas ou não. Faz parte da vida. Senão é viver num cenário de... cara, eu posso ser bom em determinado ponto e não ser tão bom em outro ponto. Então, sim, já tive algumas cobranças. Por exemplo, na prova da ordem, Matheus, quando eu fiz a prova da ordem, nunca vou me esquecer, várias pessoas, eu fiz a prova no 9º período porque eu queria, da mesma forma que o Léo fez, né? Já parti direto pro mestrado. Então, tentei resolver ali a prova da ordem no 9º período para poder ficar o 10º período com o TCC e estudando pra prova do mestrado, que eu fiz na Federal Fluminense, na UF. Passei. No 9º período, estudei, cara. Assim, passei. Só que a resposta de muitas pessoas era assim, eu sabia que você ia passar. Falei, caramba, cara, que bacana, porque nem eu sabia, né? Eu tava estudando pra passar, mas... Então tem uma cobrança, assim, muito pesada no que diz respeito às expectativas geradas dentro daquilo que um nome, ou uma família, ou um determinado grupo tem. Eu trouxe aqui no início, né? Eu tô falando de um tio que é diretor da FGV. De um outro que atua com advogado, com artistas, né? Ser advogado de famoso, global. Com outro que é professor titular, que é meu pai, da FND. Além de ser professor, visiting lá na Stetson, nos Estados Unidos. Então, meu tio também é lá de Yale. Então, assim, é pesado, cara. Tu fala assim, pô, bicho, que isso? É pesado. Tem uma hora que sufoca. Mas quando você passa a se entender enquanto um indivíduo, repito, enquanto um indivíduo, individualizado, indivíduo, eu falo, caramba, tá, eu tenho valores. O que eu posso utilizar como legado aqui da minha família para poder me impulsionar? Relacionamento, material. Não vou falar que eu fui beneficiado com isso? Claro que eu fui. Meu pai é professor, tem uma biblioteca em casa, enquanto vários alunos querendo 1, 2 livros e não tem. Então como que eu não vou ser um prestigiado, um beneficiado nesse sentido? Qualquer livro que eu quisesse sobre o recorte de filosofia, sociologia, direito constitucional, direito internacional, tava lá. Era só chegar, pai, peguei, tá bom, vou dar uma lida aqui. Que é isso, cara? Então, de fato, existe, e por certo até hoje, né, estudando para o mestrado, o Léo tá vendo a quantidade de, né, coisa molezinha para você ter que ir dar o teu jeito. Vai ter que ler, vai ter que fazer o relatório, vai ter que dar aula. Não fez, perdeu o ponto. Se tá reprovado, depois você faz e te vira. E com essa questão, e muito também esse peso, como você passou, de ter que ter uma resposta rápida, imediata, por causa de uma família, por causa de um sobrenome. Em algum momento você pensou em desistir?
Com certeza. Até durante o processo do meu mestrado, pensei em desistir. Ali durante o mestrado, em alguns momentos bem complexos, assim. Se não fosse o apoio familiar, né? Realmente é bem doloroso. Já até te adianto, Léo, é normal, você vai passar por processos de dor quando estiver ali na parte de qualificar. É normal, você está apresentando um trabalho que é o trabalho da tua vida. Hoje, como eu falei para vocês, dando sequência àquilo que eu fiz no mestrado, eu peguei uma ideia daquilo, montei numa instituição que eu trabalho um grupo de pesquisa para trabalhar, para discutir ali alguns pontos sobre democracia, porque essa minha dissertação é o meu livro, né? Que é sobre candidatura avulsa no Brasil. O fato de você vir candidato sem filiação político-partidária. Então são considerações que eu fiz, que eu tinha pensado de uma forma, quando eu fui para a batalha, para o campo de guerra, ali para fazer a pesquisa, eu falei, opa, eu preciso discutir outra coisa aqui. Eu dei um passinho para trás e fui para um cenário mais voltado à democracia, à contra-democracia de Pierre Rosanvallon. Então, isso me demandou, cara, desgaste, né? Muita coisa. E ao mesmo tempo, hoje eu vejo, eu consigo falar sobre o assunto, tenho domínio sobre o assunto, gosto de trabalhar o assunto. Hoje falo sobre erosão democrática, rompimentos democráticos, processo justamente de ruptura de democracias, dentro daquela análise que eu fiz ao longo do meu período do mestrado. Veja, de estudo. Até porque, veja, desculpa te interromper, Léo, mas como qualquer processo de libertação, é o que eu falo para meus alunos, ô Matheus. Qualquer processo de libertação ele é doloroso. Qualquer. Seja de uma libertação mesmo, porque você tá com... prendeu a mão em algum lugar, você tá retirando, vai doer um pouco. Seja de uma libertação espiritual, processo também, né? Doloroso. E uma libertação que envolve você sair daquele espaço de uma ignorância para poder se alimentar com conhecimento, é doloroso também. E o que fez o Caio não desistir? Primeiramente minha fé em Deus. Ele, em momentos difíceis, de fato, porque a gente sempre vê o professor Caio, né, com sorriso e tal, mas eu passei por momentos bem, que somente minha família sabe, mas momentos bem difíceis na minha trajetória. Então, o que não me fez desistir, eu posso falar pra vocês que é Deus. Acima de tudo, minha família e essa vontade. Porque por mais que eu tivesse lá no, né, fundo do poço, realmente arrebentado emocionalmente e tal, em um determinado momento, como eu disse pra vocês aqui, estava, e não é besteira, isso é sério, bem sério. Feita essas análises, né? Entendendo, agradecendo, louvando a Deus, entendendo, agradecendo, estando em família. É que eu tive essa compreensão. Caraca, mano. Todos nós tem valor. Eu tenho valor. E aí, a partir dali, eu falei, cara, porque antes do mestrado, eu não dava aula. Eu fiz o mestrado, e aí, sim, depois do mestrado de um tempo, fui participando de processos seletivos e comecei a dar aula. Ali eu falei, cara, se eu tô passando por esse processo doloroso, eu aceito. Vou passar por esse processo doloroso e eu vou identificar o meu valor, dito e feito, né? Tenho o meu escritório, atuo como advogado, trabalhei como assessor de procurador do município de Caxias, atuei como assessor também na PGE. Mas se perguntarem, Caio, qual que é a sua paixão? Ou mais, até aproveitando para parafrasear aqui, né, o Alexandre, qual o seu grande amor dentro da sua seara profissional? Eu digo tranquilamente, é a docência. E voltando à questão do peso de carregar o nome, você como um doutorando agora, você sabendo que você vai ter o peso de criar uma tese que seus alunos, tanto os atuais quanto os futuros alunos, vão usar essa tese como referência. Isso te influencia a mudar algo ou a peneirar de alguma forma para tentar simplificar?
para que, pensando nos seus futuros alunos que vão usar essa sua tese de agora como um norte? Matheus, durante todos esses processos e ao longo da minha vida, eu sempre priorizei esse papo reto. Dá pra ver que não me conhece, né? Mas dá pra ver que o Caio tem temperamento forte, assim, mas é um temperamento forte que eu falo que é um forte legal. Porque se eu não gostar, eu falo mesmo, mas não beirando, né, aquilo que diz respeito a uma postura que não é adequada, né? Não sou, muito pelo contrário, sou bem polido. Mas vou chegar e vou falar, poxa, Léo, poxa, Matheus, poxa, aquilo dali, né, até aconteceu agora, poxa, ó, 6, né, comigo, e aí a gente passa dentro dessa compreensão do que diz respeito às interações humanas, a gente passa a buscar uma boa comunicação, ou se romper a comunicação, beleza, mas pelo menos você se manifestou. Eu gosto disso. Então, esse papo reto, ele é trazido, assim, por mim, em todas as esferas da minha vida e também nessa minha busca, digamos, acadêmica, nesse meu caminhar acadêmico. Então, se você pegar a minha dissertação de mestrado, cara, é uma leitura extremamente simples. São conceitos simples. São, e ao mesmo tempo simples e extremamente profundos, aquilo que eu suscito. Porque eu gosto muito de, voltando para a série de constitucional, de brincar nesse campo mais abstrato. Porque me permite, de fato, poder brincar um pouco mais, obviamente, com uma seriedade que a profissão demanda, que a nossa área demanda. E aí, quando eu pego alguns conceitos, eu até brinco. A gente estava até comentando sobre uma doutrina aqui de constitucional bem pesada, né? Que o Léo até trouxe aqui você tem que ter 10 anos de formado para poder entender, porque de fato tem termos ali bem pesados. E eu brinco com os meus alunos. Eu explico, às vezes, a alguns alunos, cara, eu trabalho teoria da Constituição para primeiro período, bicho. Para primeiro período. E eles, professor, tô passando mal, não tô entendendo. Eu falei, calma, tá na terceira semana. Eu quero que vocês cheguem até o final do semestre, aí sim. No meio do semestre vocês vão saber algo. Vão fazer a prova e eu vou falar tranquilamente, eles vão acertar. Porque eu já tenho esse feedback, às vezes é nervosismo e tal. Eu já vou saber. Pela escrita eu vou mostrar, cara, como que você não sabe? Tá aqui. A gente tem que afiar, né? Melhorar. Mas, enfim. Então, essa, talvez, leitura de cenário, que é o que chama, assim, bastante atenção, né, pra mim. Tá aí uma pergunta que nunca fizemos, mas as pessoas são complexas demais. E todas as pessoas são somas de coisas boas e ruins que aconteceram, somas de frustrações, somas de felicidades. Mas essa pergunta eu faço não para o profissional que tem um sobrenome até muito grande, Caio César Moraes, Grande Guerra. Grande Guerra, é Grande Guerra mesmo, tá? O sobrenome é não Grande Guerra. É para o Caio. Como você resumiria o Caio? Para quem não conhece o Caio. O Caio. Cara, eu acho que melhor... Uma palavra, né? Não, da forma que você quiser. Eu vou trazer uma palavra. Até de forma extensa pode ser. Eu vou trazer uma palavra e a partir dali a gente vai... Talvez uma palavra, se for pra ser tão, talvez, sintético a esse aspecto, sintetizar ali o Caio, botar uma palavra, eu traria a palavra simples. O Caio é um cara simples. É um cara que você pode conversar da cerveja tal, por mais que vocês sabem que eu não ligo pra beber, mas que vai conversar do futebol, que vai conversar, assim, sobre temas tranquilos sobre política, temas pesados sobre política, que vai conversar sobre filosofia de não sei o que. Vai conversar, mas de uma forma simples. Simples. É um cara que vocês sabem que podem me encontrar sem camisa, andando de chinelo ali na rua, e ao mesmo tempo é um cara que vocês podem me encontrar extremamente alinhado. Então, veja, esse cenário, e fala, ué, mas pois como assim? Se ele usa uma roupa boa também, como assim simples? Simples por conta desse cenário. O Caio, ele é o Caio. O Caio. Eu acho que é a melhor resposta de se O Caio é o Caio. Tem questões muito particulares minhas que marcam. Acho que é isso.
E acho que a grande marca que fica, de fato, é essa minha simplicidade. De você chegar e falar, cara, esse cara é professor mesmo, mas não por um não conhecimento do assunto, mas pela forma de... Esse cara é advogado mesmo? Cara, esse cara como assim? Ele tá conversando com aquela pessoa que nunca passou numa sala e tá explicando um assunto. Tem um juiz, cara, que era advogado. Eu admiro esse cara. Me perdoe até que eu esqueci o nome, se tiver aí, né? Porque é um cara que merece, assim, uma saudação aqui no podcast, nessa nossa conversa. Porque ele era advogado. Ele tem essa compreensão justamente daquilo que eu trouxe pra vocês, de se colocar naquele lugar, de entender as relações. Hoje, não sei se vocês já viram as audiências dele. Juiz federal, né? Eu acho que E ele vai e explica algumas situações dele pra pessoa que é leiga, que não consegue entender. Ele vai, tem toda a paciência do mundo. Eu falo, cara, isso é lindo, cara. Às vezes um trabalhador rural, né? É isso, é isso aí mesmo, é esse mesmo. Um trabalhador rural. E ele vai, explica. Eu falo, cara, isso é lindo. É um cara que me motiva. Hã? Faz falta. Faz falta. É um cara que me motiva mesmo. Eu olho assim, não conheço, repito, não conheço. Mas eu admiro pela postura que ele tem ali como um juiz, que muitas das vezes a gente fala assim, o cara virou juiz, agora é estrela. Ah, não sei o que lá. Passaram muitos aqui, inclusive, que são maravilhosos, né? Maravilhosos. Com uma humildade, enfim, violenta. Mas, esse juiz, talvez por ter passado durante um bom tempo ali, atuando como advogado, ele com certeza, eu falo, com certeza, ele passou e enxergou o direito da forma que eu tô tentando compartilhar aqui com vocês. Um direito vivo, um direito que não é estático, um direito que vai sendo modificado e alterado ao longo do tempo. E um direito que precisa ser, sim, simplificado, mas veja, não uma simplificação que vai retirar uma boa parte do direito, porque a gente faz essa confusão, né? Ah, não, vou tirar só o que é conveniente aqui, vou botar aqui. Não, não é isso. Mas simplificado no que diz respeito à compreensão do momento social que nós estamos inseridos. Basicamente, isso fala muito até do que a gente quer tratar, do que a gente trata aqui. E puxando o que você acabou de falar, a gente traz aqui pessoas que, se analisarmos apenas o currículo, seriam pessoas completamente inacessíveis. Seriam pessoas com um tipo de ego que, sabe, seria uma coisa, mas sentam aqui e mostram essa simplicidade de alma. E eu acho muito bonito quando as pessoas, mesmo com qualquer currículo que se tenha, têm essa simplicidade de alma. Talvez já tenhamos até feito essa pergunta nesse programa, mas lá atrás, o início do programa, parece que foi o início de um aprendizado também. Quando você sentou aqui, nós te pedimos para não dar uma aula, mas todos os convidados sentam aqui e nos dão aula. Não aula de direito, mas dão aula de vida. Então, muito possivelmente, estou voltando uma pergunta lá de trás, mas eu sei que a resposta agora vai ser diferente. Essa simplicidade do Caio, e não do professor, não do sociólogo, não do advogado, mas do Caio. Essa simplicidade é a simplicidade que você tenta tratar como professor? Totalmente. Totalmente. Porque para mim, por certo que existem ambientes, e até numa dinâmica que diz respeito a esse campo de uma psicologia social, né? É necessário que nós tenhamos em mente, e até trazendo Goffman de novo, ele fala sobre esse cenário que, inclusive, para ele se apresenta de uma forma estática, podendo, inclusive, em alguns momentos se mexer, mas pouco. Mas veja, dependendo do cenário, por certo, nós temos habilidades específicas a serem aplicadas naquele cenário por uma questão de talvez um acordo ou um padrão social que foi direcionado àquilo. Então, eu vou num restaurante, de um restaurante chique, eu não vou chegar lá e vou ter uma postura, né? Obviamente, de respeito, veja, algo interessante para o direito que são padrões ou normas de conduta. Só que ainda assim, por mais que em determinados cenários nós temos alguns padrões e habilidades que são colocados ali, que a gente segue, muitas das coisas, obviamente, estão vinculadas ao próprio indivíduo.
É a individualidade. E talvez essa marca do que envolve a simplicidade está muito vinculada ao Caio. Ao Caio. Às vezes vê algo muito prolixo assim, eu falo, calma, cara, calma. Vamos entender aqui. Aí se eu vejo, eu falo, não, beleza, traz aí o ponto que é necessário, né? Mas essa simplicidade tá ligada muito a esse detalhe. Pô, vai me chamar, Léo vai me chamar pra comer alguma coisa, vamos ali conversar e tal. Matheus também. Ah, cara, fala sério, mano. Vou ter um papo furado aqui de boa. Pra quê? Né? Então, eu acho que isso, de fato, é o que eu levo pra minha vida, Léo. É o que eu levo pra minha vida mesmo. E, por certo, vai ter um reflexo ali em sala de aula. Eu tô vendo uma explicação, já aconteceu. Numa turma, eu aplicar uma metodologia e eu ter que alterar completamente no meio do semestre aquela metodologia que eu tava aplicando. Completamente. Era uma metodologia de PowerPoint com uma sala de aula 360, tal. Tive que mudar completamente, tive que pegar e ir pra quadro. Ué, não é eles que têm que se adaptar? A minha visão é o contrário. Eu tenho que me adequar, interagir com eles. Não é um cenário também que é unilateral, né? Então, eu tô fazendo e ali não tá vindo nada. Não, ainda mais em sala de aula. Mas sim, eu já tive que fazer isso. E não ter vergonha nenhuma. Gente, vamos melhorar aqui. E, de fato, ver o feedback, professor, melhorou, a gente tá conseguindo compreender mais, a gente tá precisando de um caderno. E eu frisando isso, falei, olha, vocês têm que ler, ter o caderno e tal, não vai ser pra vida de vocês, vocês vão passar por professores que não vão fazer essa dinâmica. Mas é um processo de conscientização deles, porque eu fiz o meu papel de fazer o quê? Trazer isso à tona. Depois de não falar, eu fui enganado. Não foi enganado. Não foi enganado. Mas o meu papel de estar ali, por isso que eu gosto de trabalhar, e é um desafio, mas eu gosto de trabalhar com pessoas de primeiro e segundo período, eu gosto. Bom, eu vou até usar a fala do Léo, né? Porque ele sempre que puxa essa reta final, temos pouco tempo aqui, e eu sempre faço pergunta, abro para perguntas, né? Tanto no chat ou peço para fazerem perguntas antes. Tem uma pergunta aqui, vou contextualizar ela, porque o Caio foi nosso professor de Direito Ambiental. É por isso que eu vou fazer essa pergunta. Pergunta do Leandro. Na sua visão, como conciliar esse crescimento imobiliário com essa concessão e liberação de licenças da forma que tem sido exacerbado? Olha, essa pergunta, um abraço, Leandro, saudades aí, meu amigo. É uma pergunta muito interessante que a gente precisa, veja, a resposta dela, mais uma vez, não vai estar numa seara jurídica, pô. Não vai estar. Eu posso trazer aqui um recorte voltado a uma legislação e trazer, mas não tá. Ele pergunta sobre o aumento de licença, o quê? O crescimento imobiliário junto com a concessão de licenças. Crescimento imobiliário. Então eu preciso fazer uma análise do porquê e quais são os locais que ele está dimensionando essa análise para a gente poder dar um posicionamento adequado. É o quê? É cidade do Rio de Janeiro? É da cidade do Rio de Janeiro, mas voltado o quê? Barra da Tijuca? E a partir daí, é o quê? É Nova Iguaçu? A partir daí a gente consegue tratar de uma forma adequada aquilo que está vinculado a essa provocação dele. Por exemplo, é dentro de um espaço em que é dominado por uma narcomilícia, por uma facção criminosa? É? Então qual que é o direito que é aplicado? Para com esse cenário que envolve o Estado paralelo. A gente está vendo os fenômenos vinculados a essas determinadas localidades. Recolhimento do lixo, não é mais o Estado que faz daquela forma XYZ. E aí, essa provocação que ele faz, a gente parte para um outro caminho também, de uma análise que pode ser o quê? Aumento e especulação imobiliária. Recentemente está super em alta essa questão, né, de legalização de determinados terrenos que não eram, né? Por quê? Por que legalizar aqueles terrenos para depois comercializar? Então, por que a gente tem uma ampliação da discussão, como eu trouxe aqui para vocês, inclusive, que eu tenho esse interesse de partir agora para o doutorado para Direito das Cidades também, por conta dessas questões. Que, repito, por certo, existem questões, por certo, jurídicas, mas antes de chegarmos ali, até pela forma que a pergunta foi feita, é necessário que a gente veja uma questão social. Essa ampliação está se dando por quê? Eu não sei. Eu não sei qual que é a provocação. Isso vai importar justamente na análise que eu vou ter jurídica do assunto. Justamente. Se vai ser uma análise jurídica
voltada a um campo de interesse político. Até porque a Constituição, que deriva do movimento que nós chamamos de constitucionalismo, e esse constitucionalismo, a Constituição é o produto do constitucionalismo, esse constitucionalismo pode ser visto e sintetizado, sistematizado, professor Guilherme Pé de Moraes, né? Meu professor lá também no mestrado, professor Flávio Martins, tem uma sistematização de um conceito que fala o seguinte: constitucionalismo é movimento jurídico, político, social de limitação do poder do Estado. Opa! Então a Constituição, ela possui sentidos, além de outros, marxistas e tal, mas ela possui sentido social, político e jurídico. Como que eu vou ver essa aplicação voltada especificamente ao direito ambiental e no recorte voltado ao direito da cidade sem ter essa percepção dos fatores reais de poder vinculados especificamente na cidade do Rio de Janeiro? Aqui, o jogo é diferente de São Paulo. De fato. Ah, mas e a gente precisa enxergar. Senão eu vou ter uma explicação técnica doutrinária, pego o que está na lei, reproduzo o que está na lei, a gente bate palma e fala, nossa, que maravilha, mas por que não acontece isso? Porque para determinadas pessoas há uma aplicação X ou para outras uma aplicação Y de tais licenças, enfim, o que está acontecendo? Por que isso acontece? É mais rápido? O que eu estou falando não é besteira, é verdade. Então eu preciso compreender esse campo, repito, dos fatores reais de poder, como o La Salle já dizia lá atrás. E onde que está isso? Teoria da Constituição. Teoria da Constituição. Início da graduação. Voltamos para a base. Sempre de volta à base. É isso! É isso! A resposta tá no início de tudo. Não, perfeito. Mais alguma? Eu tenho mais uma pergunta, e é a pergunta que a gente deixa sempre pro final, porque ela é a pergunta que encerra basicamente o programa, mas ela encerra com aquele sentimento de que o programa acabou muito bem, sabe? E a pergunta é, Caio, a gente... Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. A gente aqui fala muito para pessoas que podem estar nesse momento do outro lado da câmera pensando em desistir. Então, eu faço um pedido para não que você responda para mim ou não que você responda para o Matheus, que você fale diretamente com a pessoa que está do outro lado agora pensando em desistir. O que você tem para passar para essa pessoa que pode estar com alguém jogando para baixo, que pode estar pensando que não vai conseguir? Então, é mais um pedido. Olha, é legal você me provocar também nesse sentido, Léo, porque no meu coração, nesse momento, o que eu sinto, de fato, é que todos nós passamos por processos. Eu disse isso, sobre o contexto que envolve libertação. Libertação em diversas esferas. E o campo do estudo, ele também passa por esse tipo de... Quanto mais... Parece que é isso, né? Você tá fazendo mestrado. Quanto mais você lê, você fala assim, bicho, não é possível, não tô conseguindo assimilar isso. E do nada, parece que é do nada, você vai lá fazer uma análise de alguma situação, vai fazer um resumo e tu fala, por que fulano de tal e fulano de tal? Tu fala, caraca, mano, é o seu assunto. Então o que eu posso falar, sendo muito honesto e realmente do fundo do meu coração, é que caso você esteja passando por alguma situação difícil, independentemente da sua crença, da sua fé ou não desista, sabe? Pode ser ter pouco clichê essa dinâmica. Ah, não desista. Ah, mas é muito fácil falar pra não desistir. É fácil, eu tô falando aqui, não desista. Mas com toda certeza, se você que tá nos ouvindo aqui, se você tá nessa terra, nesse plano, você tem um propósito. E muitas das vezes você não descobriu esse propósito ainda. Ou às vezes descobriu, mas tá um pouco, né? Então o que eu posso falar é isso. Não desista e continue. Mais ou menos o que a Dory fala, né? Continue a nadar. Esse lema. Continua a nadar, nada. Continua a nadar, acaba que no final dá certo, né? E sempre dá certo. Se a gente tem... ou trabalha com honestidade, se a gente trabalha, trazendo para o professor Caio, né? Com Deus no coração, se a gente trabalha com muito amor,
para aquilo que a gente tá fazendo, por mais que em vários momentos. Hoje mesmo eu tô aqui com vocês, mas eu tô passando por algumas questões particulares mas tô aqui com um sorriso na cara e é isso, gente. E é isso, né? Vários momentos dando aula, situações particulares delicadas e a gente tá lá. É pra gente abandonar? Não é isso. Mas muitas das vezes também que eu já enfrentei alguns cenários complicados, né? Foi em sala de aula que eu tive uma resposta bacana. De alguém vir me abraçar e falar, professor, pô, tu é maravilhoso e tal, não sei o que. Ela falou, pô. Então, quando a gente fala de não desistir, de continuar a nadar, é porque aí sim, nesse ato de nadar, que você vai ver o teu verdadeiro propósito. Que é o que eu pude compartilhar um pouco com vocês. De trazer um pouquinho, né? E eu não me comparo, hipótese alguma, aqueles outros que vieram aqui. São referência, de fato são. Mas o que eu acho bacana da minha vinda aqui é porque quem tá falando aqui pra vocês é um cara que é professor, que é advogado, que tem essa trajetória acadêmica, enfim, e que tem 28 anos, cara. Então assim, né, o cabelo cai, como a gente já falou, mas ao mesmo tempo o sorriso fica. A dor vem, mas ao mesmo tempo, ao final, quando você estiver nesse processo, né, você vai ver, caraca, mano, pô, valeu. Valeu muito. Então é isso. O ensinamento que fica e a reflexão que fica é justamente esse ponto da idade que acho que todos os nossos convidados bateram nesse ponto. Você é o mais novo de todos eles. Idade parecida com a nossa e com muitos dos alunos que ainda estão na faculdade, estão começando uma faculdade na sua idade, estão começando a cursar direito na sua idade. Então, você é um exemplo muito próximo de que de fato é possível, não é algo distante, nem um pouco distante. E eu agora aqui, a última vez que eu te vi, eu estava sentado na cadeira como seu aluno. Hoje eu estou sentado numa cadeira à sua frente como um colega. Sim. E tem meses isso. As coisas já mudaram. Então acho que o pensamento que fica desse episódio de hoje, com você aqui, é o de todos, desse pensamento de superação, de que é possível, de que é difícil, mas não é impossível. E encurtar a distância. Acho que o que você fez aqui hoje para muita gente foi encurtar a distância do objetivo. Justamente por seu ponto da idade. Então, encerrando a minha parte aqui, o que eu tiro de hoje é esse aprendizado seu. A simplicidade do Caio, que eu já conhecia, queria muito que você passasse, se você conseguiu passar, essa simplicidade, essa humildade, e esse querer que você tem, tanto como professor, como um advogado. Você faz porque você quer o resultado. Independente do que você tem que fazer para conseguir aquele resultado, você faz. Então, mais uma vez, foi uma aula. Te agradeço, fica o convite para uma próxima, falo isso para todo mundo, porque na nossa profissão história não vai faltar, Não falta. causos não vão faltar. Você ainda tem uma trajetória gigante pela frente, assim como a gente. E eu sei que, como o doutor André falou no episódio passado, ainda tem o próximo degrau. E no próximo degrau volta aqui. Você volta aqui. Eu poderia falar um monte de coisa, mas eu nem tenho palavras para passar, porque o Matheus basicamente resumiu tudo que eu e ele sentimos sentado aqui. Porque cada dia, cada episódio é mágico, cara. É mágico. Cada episódio a gente aprende alguma coisa. E tem aulas de vida que valem mais do que um semestre inteiro e 1000 semestres. Cara, eu queria muito te agradecer, tratando como Caio, como um amigo. Muito obrigado por ter vindo aqui e ter dado uma aula, mesmo sem a pretensão de dar uma aula. E agradecer a quem está nos assistindo e deixar isso como mensagem. Não desista, trate as coisas com simplicidade e principalmente com alma. É isso. Bom, e só mais algo diferente dos outros episódios que vai ter nesse episódio. Assim que a gente encerrar, a gente sempre posta foto com o convidado lá no nosso Instagram. Então, para você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube e não nos segue no Instagram, já segue no Instagram. E na foto com o Dr. Caio, vamos selecionar um dos comentários, então comenta na foto para receber um livro do Dr. Caio. Vai ser o nosso sorteio. Tô intimando ele aqui, tá? Vocês vão receber um livro do Dr. Caio. Na verdade, foi até falei com o Léo, foi o professor Sidney
Ele mandou o curso dele de Direito Internacional Público, porque, graças a Deus, né? Graças a Deus, o meu livro tá esgotado. Então, o que eu tenho lá é um filho único, mas, por certo, eu vou trazer quando sair a segunda edição para vocês sortearem. Mas o professor Sidney, com toda a generosidade dele mesmo, ele trouxe um livro, né? O curso de Direito Internacional Público, que é uma referência, obviamente... e não pega não, hein, Léo? Porque eu sei que o Léo aqui Serve direitinho. o céu Vai aqui, não deixa debaixo não, do deixa braço. não. Que serve direitinho, que é uma doutrina bem bacana. E ele doou, assim, com todo carinho do mundo. Então, até agradecer aqui, doutor Sidney, meu pai, que eu amo muito. Tenho muito carinho e admiração. Podem ter certeza que até recentemente, até para não passar muito tempo, até recentemente ele participou de uma conferência, uma aula magna, que eu convidei, ele foi nessa aula magna, e eu vendo a aula magna dele, eu falei, cara, o gestual que eu dou em aula, a forma de entonação é dele. E os meus alunos, assim, de sentar na frente, professor, você... ali. E aí o meu coordenador ali daquela instituição falou, aqui, o professor Sidney, né, você não é Caio, filho do Sidney. Aqui, pelo fato que você já construiu aqui dentro uma trajetória bacana, dentro dessa instituição, o Sidney é pai do Caio. Pô, aí eu falei, nossa. Ficou gigante. Fiquei. Então fica o nosso agradecimento também pro Dr. Sidney. A gente espera ele aqui. Queremos certeza. muito a presença do Dr. Sidney aqui. Com certeza. Então, reforçando, na nossa foto com o Dr. Caio, vocês comentem na foto, a gente seleciona um comentário para receber, então, o livro A Doutrina do Dr. Sidney. É isso. Muito obrigado. E acabamos o programa. Cara, não sei nem como acabar o programa. É isso, gente. Até a Obrigado e próxima. até a próxima. Tchau, Até pessoal. o próximo artigo. É isso. É isso. Fique com Deus. Fechou.